Glória a Deus. Boa noite mais uma vez. Que a paz esteja convosco, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Culto de Santa Ceia. Aleluia. Muitas pessoas faltaram hoje, mas é um culto presencial do Espírito Santo, amém? É motivo de alegria estar em mais uma Santa Ceia. Não sei para você, mas para mim é. Porque Deus sustentou mais um mês a nossa vida, para que possamos estar participando da ceia do Senhor. E aqueles que não ceiam, eu tenho certeza que você vai voltar, ou vai ceiar, no nome do Senhor Jesus, amém? Tudo tem o seu tempo, a sua hora, e eu creio que Deus está preparando você para fazer parte dessa ceia do corpo e do sangue de Jesus, amém? Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 5, diz assim a palavra: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Amém? Se assente, por favor. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Amados irmãos, é um texto antigo, mas renovador para a nossa vida hoje. Quando lemos o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas, nós nos deparamos com vários ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje. E aqui eu quero falar de uma só conduta, um aspecto. Tem 4 aspectos, mas eu quero trazer um aspecto só hoje. Eu quero trazer o aspecto do adorador para a sua vida, do adorador. E falar desta pessoa que todos conhecem, que é a pessoa que se chama Caim. Todo mundo já ouviu falar sobre Caim. Nesse capítulo, amado, o personagem principal, o seu caráter principal, é aqui que nós vamos ouvir e aprender. Nós lemos já Gênesis também capítulo 3, em outros cultos, e sabemos que lá Deus prometeu algo para esta geração e para esmagar a cabeça da serpente. Quando Adão e Eva pecam, Deus expulsa eles do jardim do Éden. Expulsa, literalmente. Eles deixam de ter uma boa vida no jardim do Éden pela desobediência. Deus expulsa eles agora vão ter que ralar e trabalhar para manter o seu sustento. Mas eu quero dizer a você que aquela Eva lá, ela ouviu a promessa de Deus. Qual que é a promessa? A promessa que do ventre de uma mulher sairia uma semente que pisaria sobre a cabeça da serpente, e a serpente o iria ferir o seu calcanhar. Você imagina só, com uma promessa desta,
E esta mulher é colocada para fora, juntamente com Caim, com Adão ali. Eva e Adão fora do jardim. E agora eles vão coabitar e nasce um filho. Eles pensam o quê? É esse o filho da promessa. É esse que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Amado, e sai quem? Sai Caim. Até então que eles colocam um nome que significa homenagem a Caim, dizendo o quê? Adquirido por Deus. Deus deu a Caim, então ele foi adquirido por Deus. Aí você me entende bem, ela estava aguardando uma promessa. E esta promessa, ela achou que seria Caim. Eva trouxe, amado, uma nova vida ao mundo e pensou que era o filho que fosse da semente prometida. E não era a semente prometida. Era um fruto gerado por Deus, mas entenda bem que Caim nasceu e ela teve muitas decepções com Caim. Abel veio logo atrás. Caim e Abel. Abel e Caim aprendem com o pai e com a mãe a liturgia de adorar a Deus. Se você ler a Bíblia, você vai entender bem que quando nasce Abel, que significa futilidade, uma coisa fútil, o que significa, pastor? Vapor, sugere futilidade, uma vida afastada de Deus. Então naquilo que eles não botaram fé, era alguém diferenciado, porque Abel aprendeu à risca com seu pai e com a sua mãe, a forma literal de adorar a Deus. Os dois tiveram ensinamento. A Bíblia diz que um cultivava a terra e o outro era pastor de ovelha. A Bíblia nos ensina, amada igreja, que saiu esses dois, um se identificava mais com a terra e o outro se identificava com o rebanho. Olha que coisa interessante. Caim, ele se identificava com a plantação, mas a terra era maldita. Tudo que plantava, querido, dava fruto, dava, mas Deus, amado, não recebe nada da terra. Deus não recebe nada da terra, porque a terra era maldita. E Abel era diferenciado, por quê? Porque ele era pastor de ovelha. E ele aprendeu bem. Como assim, pastor? Ele aprendeu como deveria ser a oblação, o sacrifício diante de Deus. E tá os dois ali, os dois conheciam o local exato da adoração. Eles conheciam o local exato da adoração, a fim de que os dois, tanto eles dois, fizessem o quê? Fizesse o fim de oferecer sacrifício ao Senhor no final da tarde. E tá os dois indo em direção ao local de sacrifício a Deus. Entenda bem, os dois. Chegando lá, querido, a Bíblia diz que o quê? Que Abel traz a sua oferenda pela fé. Por que Abel traz a sua oferenda pela fé? Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então veio a fé, por quê? Porque o pai e a mãe ensinou como adorar e sacrificar ao Deus eterno. Olha lá. Então Abel de fato ouviu, ele creu, ele foi ensinado, porque, amado, só alguém que é ensinado pode provavelmente fazer o que agrada a Deus. O que acontece? Porque Deus ensinou Adão da forma que queria ser adorado. Se você pegar o capítulo 3, o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que quando Adão e Eva pecam, primeira coisa que eles fazem, eles pulam para de trás de uma mata, se esconder da sua nudez, e sabendo que estavam nu, o que eles fazem? Eles pegam folha de figueira e conservam para tampar a sua nudez.
Deus, na virada do dia, da tarde, lá vai Deus, andando pelo jardim do Éden, e procura Adão e Eva e não acham. Deus chama eles, eles falam da onde? De trás da moita, porque estavam nus. Tinham feito tampar a sua vergonha com folha de figueira. E Deus, mas quem disseste a vocês que vocês estão nus? Começo da árvore do conhecimento do bem e do mal? Daquela que eu falei para vocês não comer? Deus, ele dá um decreto de sentença a cada um deles. E nesse decreto de sentença, Deus, o que Deus faz? Deus pega um animal, não fala qual animal, mas se a gente entende bem de Bíblia, Deus pode ter matado um cordeiro e ter tampado a nudez de Adão e Eva. Deus sacrificou um animal para tampar o pecado e a vergonha de Adão e Eva. E nesta passagem o que eu aprendo? Adão conhecia muito bem, mas Eva muito bem mesmo, de que forma Deus queria ser adorado, de que forma Deus queria receber o seu sacrifício. Porque para tampar a vergonha o animal foi morto, e para tampar a sua vergonha Jesus foi morto no seu lugar. Para tampar o seu pecado, apagar o seu pecado, Jesus amado, ele veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Jesus veio sobre essa terra para nos colocar vestimentas espirituais. Estas vestimentas espirituais não é comprada no mercado, não é comprada em lugar nenhum, é somente adquirido por obedecer à vontade de Deus. Jesus amado nos cobriu, porque amado, se a gente estiver descoberto, somos fadados a andar nus sobre esta terra, na nudez do pecado, na nudez da derrota, na nudez das coisas que são prejudiciais para aqueles que querem realmente viver uma vida com Deus. Antes você vivia nu, se for linguajar, pelado espiritualmente, mas Deus sacrificou o seu filho para trazer vestimentas sobre a tua vida. Está entendendo? Não, pastor, eu sou o que sou. Não, ele é na sua vida, comprou você com alto preço e ainda colocou roupagem espiritual sobre ti. Você está entendendo? Adão e Eva conheciam. Deus recusou, sabe o que? Recusou a roupa feita pelas mãos dele. Deixa eu te mostrar como é que eu faço roupa. Ele foi lá e sacrificou um animal, tirou a pele e fez vestimentas para a vida de Adão e Eva. Da mesma forma, Deus enviou o seu filho lá da cruz do Calvário. Lá até hoje da cruz do Calvário é liberado pele, vestimentas espirituais para tampar a nossa vergonha, para tampar o nosso pecado. Não é ocultar o pecado, de fato, para nos revestir e tirar aquilo que é de nudez para Satanás. Então Adão e Eva conheciam muito bem quem Deus era. Então Adão e Eva ensinou muito bem a formalidade de como Deus queria receber a adoração e o seu sacrifício. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, afirma que deve haver derramamento de sangue antes de haver qualquer remissão de pecado. Está escrito lá, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Então houve derramamento de sangue para a remissão de pecado. Eu estou aqui, amado, não é porque eu sou perfeito, eu estou aqui porque alguém morreu no meu lugar. Eu estou aqui pregando, não é porque eu sou uma pessoa filosófica, ou porque eu tenho a THD, não, eu estou aqui porque o Espírito Santo me chamou e me trouxe, e me preencheu com a virtude do Espírito Santo.
E quase todas as coisas, segundo a lei, purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós somos remidos não porque nós somos bons, somos remidos pela misericórdia de Deus. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, estamos aqui pelo amor infinito de Deus pela nossa vida. E eu não entendo porque que as pessoas trocam isso aqui, por algumas coisas que não reme pecado lá fora, por algumas coisas que não apaga pecado lá fora. Ao contrário, só traz mais pecados ainda, só traz mais destruição ainda, só traz consequências mais piores ainda, porque estão plantando para si coisas que um dia irão colher amargamente. Infelizmente, não tem um crente que diz, o crente, porque para mim um crente ele fala tudo, não pastor, tudo pode, não tem nada a ver, é uma coisa ali, acolá, não, a nossa vida, os cristãos, sabe quem que é os cristãos? É aquele que pisa sobre as pisadas do Mestre Jesus. Você entendeu? Pisar sobre as pisadas do Mestre Jesus não é andar pela conduta minha ou de quem está falando para eu andar, é andar na conduta segundo a pessoa de Jesus, segundo a palavra de Deus. Se eu ando sobre a palavra de Deus, eu não serei desamparado jamais. Então Abel conhecia muito bem, Caim conhecia muito bem, porque foram ensinados pelos seus pais. Mas Caim, sabendo de tudo isso, o que Caim traz? Ele traz uma oferenda, amado, sem sangue, de uma terra amaldiçoada. Ele traz o seu sacrifício, a sua oferenda sem sangue, de uma terra amaldiçoada. É o que muitas pessoas hoje estão fazendo, quer agradar a Deus com coisa da terra, não quer agradar a Deus com sacrifício. Sem sacrifício não há vitória, sem sacrifício não há milagre. Que sacrifício é esse, pastor? É sacrificar a sua vontade, o que você pensa, o que você acha, para viver o que Deus pensa, o que Deus acha sobre a tua vida. Não pastor, eu faço isso para agradar a Deus. Não, eu não recebo sacrifício da terra, eu recebo o sacrifício de alguém que anda e entende do que eu estou falando essa noite. Eu recebo a oblação daqueles que andam na minha presença, que estão sempre atentos a ouvir a minha vontade. Vai lá, Caim, é ensinado, pai e mãe ensina, meu filho, é isso aqui, ó. Deus vai receber oferenda dessa forma. Ah, mãe, mas só que eu sou cultivador da terra. Ah, eu vou levar eu vou levar minha oferenda, meu sacrifício. Deus há de receber. Deus não recebe. Pode ser que a conduta foi até boa de Caim, pode ser que foi boa, mas sacrifício da terra Deus não recebe. Querido, Deus não recebe. Sabe o que Deus recebe? Ele recebe de verdade da igreja, de coração contrito, coração arrependido, coração amado que reme, dizendo: Pai, sem ti eu não sou nada, sem a tua presença eu não sou nada. Agora a pessoa que agradar a Deus porque dá 1 milhão, dá 2 milhões, dá 5 milhões, dá 100 mil, né? Pastor, eu comprei as cadeiras da igreja, eu comprei o ar-condicionado. Não, isso Deus não recebe. Deus recebe, sabe o que? A sua oferta do seu coração, da sua alma, do seu espírito, de um coração quebrantado, de uma alma desejosa pela sua presença, de bom grado, oferecendo o que Ele tem de melhor. O que? É o que está no seu coração. Pai, eu estou aqui, ó, me derramando em tua presença. Aí tem pessoa que quer agradar a Deus com aquilo que Ele tem, e Deus quer ser agradado por aquilo que você é na presença dEle. Deus quer ser louvado por aquilo que você é na presença dEle. Jesus não falou isso? Buscar em primeiro lugar o meu reino. O reino de Deus é a primeira coisa para a nossa vida.
não é a bênção, amado, e sim o abençoador. Abel entendeu muito bem quem era Deus. Até então a mãe dele colocou a maior esperança e fé no filho, que diz: esse é a semente que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Não era. Se tornou agricultor, cultivador da terra. Ele chegou, amado, com a sua oferenda, com o seu sacrifício, mas de uma terra amaldiçoada. O que acontece, amado? Talvez a oferenda do coração dele, talvez a oferenda dele fosse sincera, mas não foi aceita por Deus. Deus não aceitou. Ele não tinha fé na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ele foi ensinado. E quantas pessoas estão sendo ensinadas, amado, estão deixando de dar credibilidade para o Evangelho, e estão em busca daquilo que de fato eles pensam que é bom, mas não, é destrutivo. Obedecer a voz, a palavra, é a melhor coisa. Sabe por quê? Vai dar certo, vai progredir, vai prosperar, milagre vai acontecer, porta vai se abrir. Por quê? Porque você anda sobre a palavra de Deus. Ah, pastor, eu faço do meu jeito. Aí você não entende por que você está andando para trás e as outras pessoas estão evoluindo. Você não entende por que a sua vida não sai desse marasmo. Você não entende por que você não sai desse buraco. Você não entende por que você não sai desse calabouço. É a vida toda nesse calabouço. É a vida toda enchendo a boca para dizer: pastor, eu estou morando no deserto agora. Não, amado, deserto não é lugar de morar, deserto é local de passagem. Eu passo por ele, mas eu não moro nele. Jeremias foi lançado, amado, no calabouço, mas lá não foi a casa dele. Às vezes somos lançados para ser provado, mas não para fazer morada lá. E tem pessoas que estão morando lá. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz de Deus, não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão ouvindo o Evangelho de Cristo, estão prestando mais atenção, sabe o que? Na ruptura do mundo, nas coisas que o mundo oferece, nas coisas que o mundo está pregando. Não querem adorar a Deus do jeito que Ele é. Quer adorar a Deus por aquilo que Ele tem para oferecer. Pai, eu te adoro, mas o Senhor salvar minha casa. Não, eu te adoro porque eu amo a tua presença. Eu te adoro porque o Senhor é rei. Eu te adoro porque o Senhor é meu tudo. Eu não te adoro porque eu estou atrás de um milagre. Eu te adoro porque o Senhor é o dono de todo milagre, de toda a vida. É isso. E Caim endureceu o coração. Ele não agiu, amado, com fé na palavra, nem com confiança. O que aconteceu, amado? O sacrifício dele foi substituído pelo sacrifício de Abel. Por quê? Porque Abel, de verdade, ele não ofereceu coisas da terra, ele ofereceu algo que tinha vida. Está entendendo? Ele ofereceu um animal morto sobre o altar. Simbólica o quê? O que isso simboliza? É simbólico para nós hoje. Porque Deus amado levou o seu filho no altar, na cruz do Calvário, no Gólgota, e tirou a própria vida do seu filho, por amor a esta humanidade decaída, corrompida. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amado, o sacrifício foi perfeito de Deus, e o que Abel tinha foi um sacrifício perfeito. A Bíblia diz, amado, que Deus, Ele respondia com o quê? Quando Ele aceitava o sacrifício, Ele respondia com o quê? Com fogo. Lá em Números, capítulo 9, versículo 24, Deus se manifestava para receber a oferenda com fogo. Você imagina bem agora as duas oferendas. 9:24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar.
o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Imagina as duas oferendas sobre o altar, a de Caim e a de Abel. Deus se manifestava para receber com fogo. Você imagina só, querido, as duas oferendas ali, que estava sobre o altar. Caim, sabe, Caim ele simboliza uma pessoa de piedade, pessoa religiosa, ouve, mas não aprende, ouve, mas não aceita. Caim ele representa uma pessoa religiosa, ele negava o poder de Deus. Então, amado, quero passar para você essa noite, que lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, vai aparecer aqui, lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 12, indica que Caim era filho do maligno, desobediente. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão, porque o matou, porque as suas obras eram más, e a de seus irmãos do seu irmão era justa. Caim aprendeu com seu pai, aprendeu com a sua mãe, mas as suas obras eram más. Você acha que não tem gente assim hoje? Sim ou não? Verdadeiramente tem, sim ou não? Tem pessoas que ouvem, é ensinada, é dito, é chamado a atenção, e quando nós chamamos a atenção que nós estamos vendo o precipício, sabe o que as pessoas dizem para mim? Pastor, o senhor não manda na minha vida, eu que mando na minha vida. Não, amado, eu estou dizendo, cuidado, tem algo ali que vai prejudicar você. Não toma esse caminho não, não toma essa direção não toma esse não toma, não, pastor, quem Deus eu sinto bem, o problema é meu. Quando nós falamos é porque nós não queremos ver o mal. Nós estamos privando você de alguma dor futuramente que vai lhe causar em sua alma, vai causar em seu coração, vai causar problema, vai causar até desespero de você pensar, Deus não olhou para mim, Deus esqueceu de mim. Não, amado, Deus ele falou contigo naquela época, lá atrás, mas você não deu ouvido, e hoje às vezes você está pagando um preço, está sofrendo, está doendo, mas eu quero dizer que ainda há esperança. Amém? Ele era filho do maligno, mas foi ensinado bem, aprendeu o local de adoração, o local de sacrifício, aprendeu a cultuar a Deus, mas não colocou em prática. É o que acontece hoje. Infelizmente, Caim ele era filho do maligno. E isso significa o que, igreja? Que ele praticava uma falsa retidão da carne. Sabe, ele provocava, ele fazia isso, uma falsa retidão. Se você olhasse para ele, nossa, ele é reto, mas não era uma falsa retidão diante de Deus. Ele mostrava isso figuradamente em sua pessoa, mas ele não era fiel por dentro, ele não era fiel aqui dentro, uma falsa aparência, uma falsa retidão. Sabe por quê? Porque ele vivia na carne, ele não era retido para Deus, ele era retido para as coisas da carne, ele era voltado para as coisas da carne. Infelizmente vemos dias assim, amado, pessoas vivem pela carne, mas não vivem pela fé, se desesperam muito fácil, porque algo não aconteceu hoje, elas se desesperam, elas partem para o quê? Para a carne, não querem depositar a confiança, esperança e ter uma fé convicta de que tudo que Deus prometer aos seus filhos ou a você vai acontecer. E para isso acontecer, basta você ficar no caminho, na retidão de Deus, na confiança de Deus, não se desesperar, como muitas pessoas têm desesperado e têm retido para o lado oposto. Qual o lado oposto? Para a vontade própria da carne, dizendo que Deus está demorando, então é melhor eu dar o meu jeitinho, o seu jeitinho vai trazer destruição para a sua alma. Simples assim. Amém? É difícil dizer amém, mas eu quero dizer a você a verdade.
ela tem que ser dita para nós, ela tem que ser pregada para nós, em nome de Jesus. Jesus chamou os fariseus de quê? Jesus chamou os fariseus que se consideravam reptos, de quê? Filhos do diabo. Lembra? Lá em Lucas 11:37. Jesus, ele chamou esse grupo, amado, esses fariseus, de filho do diabo, e culpou o grupo deles, sabe o quê? Pela morte de Abel. É 11:37, dizendo: e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavava antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que faz o exterior não faz também o interior? Daí antes a esmola, dais ante a esmola do que tiveres, e eis que tudo que vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações das praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: mestre, quando dizeis isso, também nos afronta a nós? E ele disse: ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e os vossos pais os mataram. Bem edificais, pois, e consenti nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais o seu sepulcro. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, eles matarão, e uns perseguirão aos outros. Sabe o que isso diz? Eles eram religiosos. Por quê? Eles vestiam como pessoas que tinham uma retidão a Deus. Eles queriam os melhores lugares. Eles queriam ser reconhecidos como homens de Deus. Mas eram pessoas religiosas. Eram pessoas que foram dadas, que andavam nas praças, querendo glória para si, querendo que as pessoas o glorificassem, honrassem, porque eles eram fariseus, escribas, e se diziam homens de Deus. Deus os chamou como sepulcros, que eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Caim, ele representa, amado, esta questão. Por quê? Porque ele tinha um coração corrompido, ele não queria aceitar o ensinamento do pai e da mãe, como Jesus chegou apresentando o quê? O reino dos céus, o caminho, a verdade e a vida. Eles não queriam aceitar a pessoa de Jesus, eles não queriam aceitar o ensinamento de Jesus. Da mesma forma aconteceu com Caim, há muito tempo atrás, antes de Jesus. Então Caim, ele é comparado com esse homem religioso, pessoa religiosa. Amado, em Judas 11 fala sobre o caminho de Caim. Não tem capítulo, é só o verso 11. Lá em Judas diz que muitas pessoas têm tomado esse caminho, o caminho da religião, sem sangue. A religião, amado, é fundamentada no quê? Somente nas obras. A religião. Você é religioso? Eu sou cristão. Nós não somos de nenhuma religião. Nós somos o povo cristão. Nós somos o povo que serve a Deus. Nós somos o povo que reconhecemos a pessoa de Cristo. Nós somos o povo que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não somos religiosos somente para mostrar obra. Nós somos o povo da fé, da confiança, da perseverança, da conquista. Nós somos o povo que não desiste, que mesmo, amado, que as pessoas digam não, nós digamos sim, porque nós vivemos por fé e não por vista. É muito simples assim.
Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano, o prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Quem entra por esse caminho, ele é perturbado. Quem entra por esse caminho, ele perece. Mas quem entra pelo caminho do que da santidade, da obediência, aquele que se dobra, se curva diante da palavra, esse só alcança bênçãos inauditas, bênçãos sem medidas. Pode parecer que demore um tempo, mas aquilo que é programado por Deus vai acontecer na vida da igreja que anda com fidelidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, amado, quem entra por esse caminho perde. Hoje há apenas 2 tipos de religião no mundo. Há 2 tipos de religião: a cristã, aquelas que servem o Senhor Jesus, e aqueles que tomaram o caminho de Caim. Amado, aqueles que andam de acordo com Abel, porque Abel mostrou o sacrifício verdadeiro diante de Deus, porque Abel foi respondido por Deus, porque Deus recebeu o sacrifício dele. Quem anda como Abel, anda como uma pessoa absoluta nessa terra, que nada abala a estrutura dele ou dela. Por quê? Porque ele é e anda diante de Deus, sempre ouvindo e acreditando no que Deus tem preparado e propagado para a vida dele ou dela. Querido, em nome de Jesus, Abel, amado, que depende do sangue de Cristo e da sua obra final na cruz. Você depende de quem aqui na terra? Do sangue. Que sangue é esse? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Caim apresentou os frutos da terra. Abel apresentou frutos, não, ele apresentou um sacrifício. Ele amolou um cordeiro, tirou a vida do cordeiro e ofereceu diante do altar de Deus. E eu lhe digo, o que você tem sacrificado para viver na presença de Deus? O que você tem sacrificado para viver na vontade de Deus? O que você tem sacrificado para andar na linha reta com Deus? Sabe por que eu digo isso? Não, pastor, o sacrifício de Jesus, eu estou purificado. Uma vez salvo, salvo para sempre. A nossa vida é de sacrifício todos os dias. Tem pessoas que não querem sacrificar mais, não querem pagar o preço, não quer ter vida de oração com Deus, não quer ler a Bíblia, não quer ser pregador, não quer mais pastorear, não quer cantar. Deixa tudo para ti, pastor. Deixa, não, amada, a obra é coletiva. Nós precisamos, amado, entender isso, que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo em si. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, e assim a obra de Deus, ela vai crescendo, quando nós entendemos o quê? Que devemos pagar o preço pela nossa vida. Não, então eu tenho que pagar o preço, pastor, eu tenho que pegar um animal e sacrificar lá. Não é isso, amado. Ter uma vida com Deus todos os dias, uma vida de oração, uma vida com vontade de crescer na presença de Deus, uma vida de querer fazer algo pelo reino. As pessoas não amam mais fazer algo pelo reino. Sabe, amado, hoje está difícil de criar, sabe, pessoas que queiram fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Precisamos de pessoas assim. Sabe por quê? Essa geração vai passar. E o que vai ficar? Eu quero acreditar sempre que nós somos o povo do arrebatamento. Eu quero crer nisso. Nós somos o povo para subir aos céus. Então eu digo, igreja, você que está aqui na terra ainda, lute para ter uma vida de obediência com Deus. Lute para dar o melhor para Deus.
Aí de vez você dá para Deus, você dá para outras coisas lá fora. Dê o seu melhor para Deus. Não sinta-se pesado 1 ou 2 ou 3 cultos nisso, amado. Nós temos que almejar estar na casa de Deus. Eu quero dizer para você que dias ruins virão sobre a face da terra. Dias piores virão sobre a face da terra. E se a igreja não estiver preparada com o evangelho, primeiro vento que vier, ele vai junto com o que os rudimentos estão apresentando. Mas eu quero dizer para a igreja, a noiva que depende do sangue de Cristo, que a sua obra é a cruz, que a sua visão é a cruz, que depende da cruz. Esses são promissores na mão de Deus, vão progredir, vão ser abençoados, vão crescer, vão dar fruto, vão gerar outras vidas, vai ser testemunho para outras pessoas, vai conquistar, amado, tudo aquilo que o diabo disse que você não conquistaria, vai, sabe por quê? Porque você é dependente da cruz do Calvário. Você é dependente do sangue de Cristo, você é dependente da presença do Pai, e se você é dependente, amado, e se você vive nessa dependência, eu quero em nome de Jesus Cristo, acreditar e confiar, que dias melhores virão sobre a tua vida, mesmo que o mundo possa estar em caos, a igreja, a noiva, não será tocada. Por quê? Porque ela tem força, ela tem vida, ela tem palavra, ela tem unção, ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem ousadia, ela tem a graça de Deus para fazer a diferença em tempos ruins nessa terra. Ela tem. Você, a igreja, se posiciona e diz: eu sou essa igreja do sacrifício, eu sou essa igreja da oração, eu sou essa igreja da comunhão, eu sou essa igreja da perseverança. Eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. É assim. E tem pessoas querendo pular do barco. Não, se erga, faça a vontade de Deus, porque, amado, quem joga no outro time de Caim, vive na dependência, sabe do quê? Das boas obras só, das boas obras, da religião agradável, mas não vive pela cruz do Calvário, não vive pelo sangue de Jesus. Amado, um caminho leva ao céu e o outro leva ao inferno. Isso é a realidade. O caminho de Abel leva ao céu, o caminho de Caim leva à destruição, porque quando paramos de olhar para Cristo, as obras do diabo começam a entrar no coração, e aí você começa, a sua mente começa a olhar para aquilo que é desagradável a Deus. Então, em nome de Jesus, igreja, tome cuidado, se posicione e se levante na presença de Deus. Você é a igreja que Deus escolheu. Você está aqui por um motivo, não é por causa do pastor Antônio, você está aqui por causa da pessoa de Jesus. Eu sempre digo: não olhe para o homem, olhe para Cristo, olhe para tudo que eu estou pregando aqui, e se você acreditar nessa palavra, ela vai progredir em sua vida, ela vai dar fruto em sua vida. Amém?